Fala pessoal, boa noite a todos aí que já estão entrando. Lisandra, Wagner, Flávio, Igor, boa noite aí a todos. Vou guardar mais um tempinho aí para o pessoal entrar. E o nosso convidado aí que também já confirmou e já está vindo para cá. Antônio, presença constante aí. Live de hoje bastante importante, né? Uma live com um convidado de peso e que sem dúvida vai nos enriquecer muito aí com os seus ensinamentos, com tudo aí que vai nos falar. Meu primo Roberto Paes entrou aí. Gustavo chegou aqui e já solicitou a entrada. Vamos lá. Agora, boa noite. Boa noite, Gustavo. Tudo bom? Grande Tudo prazer falar bem? com você. Tudo bom? Graças a Deus. O prazer é todo meu. Na verdade, eu estava comentando aqui para o pessoal, a live de hoje, convidado de peso, né? De Ah, peso mesmo. imagina. Ah, mas você merece Eu sim. já, Também. Tenho visto aí seus posts, você tem tomado todo um cuidado aí de comunicar para as pessoas uma mensagem positiva, uma mensagem coerente, uma mensagem sempre muito bem embasada. Falei, cara, tá aí um cara com quem eu preciso compartilhar algumas reflexões aí, porque seu público tá atrás de algo construtivo. Eu acho que eu tenho algo construtivo para falar aí. Então vamos fazer valer esse tempo. Perfeito. Nossa, eu agradeço demais aí, especialmente o feedback. Seu feedback aí, para mim, é extremamente importante. Pô, maravilha. Eu estava falando aqui para o pessoal que o que a gente tem para conversar hoje na verdade, é uma conversa que é de importância para todas as pessoas que vão nos acompanhar e também para aquelas que vão ver depois essa live quando ela estiver disponível em outros lugares. Sim. Porque eu divulguei esses dias, né, a nossa live, desde que eu te convidei, falando para as pessoas precisamente isso. Existe um mito, né, especialmente em situações de crise, como a que a gente está entrando agora, existe um mito de que tudo se resolve mediante uma fórmula mágica, né? É. Tudo se resolve assim, você não coloca R$ 1.000 aqui, daqui a 2 semanas você vai ter 10.000 e depois desses 10.000 você coloca aqui numa carteira de ações e você vai ter mais 1 milhão e tudo mais. E o que eu acho interessante do teu trabalho, e por isso eu fico realmente muito agradecido de você estar aqui falando com a gente, é que desde o início, quando você iniciou, né, a popularização do termo inteligência financeira, você tem falado para todo mundo uma coisa que deve agora ainda mais estar presente para as pessoas, que é o quê? Você pode fazer os seus investimentos, você deve fazer os seus investimentos, você deve poupar, deve buscar crescer, mas sempre com inteligência e ainda mais atentando aos valores, né? Exato. Teu livro mais conhecido, ele foca precisamente nisso, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. É um livro que se tornou muito popular, virou até roteiro de filme, mostrando isso aí, que se você não tiver princípios, se você não tiver inteligência para conduzir a tua vida financeira, você não vai ter saúde financeira. E hoje que Exato. está todo mundo falando de saúde, né, e percebendo que a economia também é saúde, nada melhor do que ouvir aí o que você tem a nos ensinar sobre esse tema. Então, sem perder muito tempo, já passo a palavra a você aí para fazer uma introdução sobre isso.
Você pegou um gancho muito bom, que é o da palavra inteligentes, né? Sabe que sem dúvida, um dos grandes segredos do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos foi a boa escolha do título, porque o título traduz muito bem o que eu quis dizer com o livro. Para quem não sabe, esse título nasceu numa reunião na editora, em que o título original, ele existe ainda lá no livro, está como subtítulo Finanças para Casais. Foi assim que nasceu o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E eu nunca penso no nome do livro antes dele estar pronto. Eu acho que é um desperdício. Eu posso mudar o rumo do meu raciocínio no meio do caminho, eu posso fazer algumas simulações e encontrar uma veia um pouco mais forte. Então, na hora que eu estava com o texto pronto, que pediram para eu explicar em poucas palavras o que o livro trazia, eu resumi que, olha, eu quero mostrar para as pessoas que a resposta para a prosperidade, a resposta para a construção da riqueza, a resposta para você não sofrer privações na vida, não está nos números, não está nas ferramentas financeiras, não está no orçamento doméstico, está em como você usa aquilo. Então, eu resumi para o pessoal na editora exatamente assim, olha, se eu quero prosperar na vida, e eu sou uma pessoa que vou formar uma família, eu tenho que desenvolver bem minhas escolhas, eu tenho que ser inteligente nas minhas escolhas, vou usar as finanças para isso, e de preferência, eu vou fazer isso junto com as pessoas que eu amo. Eu não vou fazer pelas pessoas que eu amo, eu não vou fazer apesar das pessoas que eu amo. Então, essa questão do discutir o dinheiro, de usar as ferramentas, de não sobrevalorizar as ferramentas, né, que é o lance do cortar gastos, foi um ponto que fez com que nascesse o título Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. No começo eu achava que era uma supervalorização, caramba, que falta de modéstia, né? Chamar de casais inteligentes, será que alguns não vão se sentir ofendidos? Pô, já que eu sou burro, eu não vou prosperar nunca. E na verdade eu procurei, vamos dizer, nas explicações sobre o livro, nas entrevistas, nas entrelinhas dos artigos que nasceram do livro, procurei deixar claro que inteligência é algo que a gente desenvolve. A cada livro que eu leio, eu estou mais inteligente. A cada momento que eu paro para pensar nos rumos da minha vida, eu paro, penso, me reorganizo, eu tomo decisões melhores que eu tomei antes. Eu tenho uma ferramenta que eu uso nos meus cursos, que eu uso nos meus livros, ofereço aos meus leitores, que eu chamo de logbook, né? Para quem mergulha, para quem está habituado com o esporte, sabe que logbook é um livro de registro dos fatos que aconteceram na prática do seu esporte, quando você mergulhou, em que local, que temperatura, que profundidade, quanto tempo. Então, o logbook é um livro em que a gente registra, por exemplo, as decisões de investimentos. Quanto eu investi? Em que eu investi? Quantas cotas foram compradas? Por que eu comprei? Com base em quê? O que eu espero? Só o fato de eu anotar o porquê vai fazer com que eu, num momento, faça escolhas melhores, mais bem embasadas, porque eu parei para pensar naquela decisão que eu tomei lá atrás. Neste momento em que estamos vivendo uma pandemia, em que estamos vivendo um enclausuramento, uma restrição, uma privação do convívio social, que até eu acho errado esse termo, né? Não é uma privação do convívio social, nós estamos tendo uma privação do contato físico, porque socialmente eu estou numa primeira conversa duradoura com você, as pessoas estão fazendo lives o tempo todo, infelizmente alguns até banalizando a ferramenta, tem live demais, conteúdo muito inútil sendo promovido, usando banda de internet à toa, mas as pessoas não estão socialmente isoladas, elas estão fisicamente isoladas. Mas esse é um momento extremamente valioso em que nós fomos forçados a parar um ritmo de vida que a gente vinha levando. Não importa se nós estamos sendo bem ou mal afetados pela crise. Tem empresa que está prosperando, tem gente que está vendendo como nunca, tem gente que está correndo atrás de entregar as demandas a mais que teve porque as pessoas mudaram os hábitos. Mas mesmo assim, as pessoas estão sendo obrigadas a parar e pensar. Peraí, eu preciso trabalhar mesmo, eu posso fazer de casa, todo mundo está adotando home office, se eu tenho que sair, eu posso mudar isso para fazer de forma mais eficiente. Então, essa obrigação de parar e pensar faz com que todas as escolhas que eu tenho daqui para frente sejam melhores do que aquelas que a gente conduz ao longo da vida sem parar e pensar. Eu acordo, eu como, eu trabalho, eu executo as coisas, eu pago as contas, eu vou dormir, eu invisto, eu sigo a opinião de alguém e compro mais investimento novo e aquilo vai numa roda viva de escolhas e decisões meio que 20% conscientes, 80% basicamente embaladas pela maré. E quando a gente é obrigado a parar e pensar melhor, peraí, esse investimento realmente vai estar lá?
a minha reserva de emergências realmente vai durar o prazo que eu espero que ela dure? Minhas contas realmente vão fechar? E se a quarentena durar mais? E se durar menos? Então, nesse momento, todo mundo para pensar, nós estamos tendo um extremo desenvolvimento da inteligência na sociedade. Alguns sofrendo mais, alguns sofrendo menos. Nós estamos depurando nossas escolhas para que a gente tenha escolhas mais afinadas no sentido da eficiência, no sentido de, peraí, que pancada que eu levei. Será que crises serão frequentes? Será que elas são intensas como essa? Então, você certamente conhece, tá, agora, no seu ciclo de relacionamento, pessoas que, mesmo que foram muito afetadas pela crise, elas estão desconfortáveis porque perderam dinheiro no investimento, desconfortáveis porque perderam faturamento no negócio, mas estão confortáveis porque ainda conseguem pagar a escola dos filhos, ainda conseguem manter o estilo de vida, ainda conseguem pagar as contas por 6, 8 meses com algum tipo de sacrifício. As pessoas que estão sofrendo, mas adaptadas à crise, provavelmente ou estudaram muito ou sofreram mais em alguma crise anterior. Ou passaram uma situação em que alguém muito próximo se privou, sofreu, morreu. Então, são situações que, quando a gente leva em consideração que aconteceu em vários outros países que passam por guerras, por desastres naturais, por frios, nevascas, as pessoas convencionam dizer que países que têm mais desastres naturais, o desenvolvimento é maior, as escolhas, a sociedade funciona melhor. Não é que a sociedade funciona melhor. Na verdade, essa sociedade já sofreu tanto que ela foi depurando suas escolhas de uma maneira melhor do que uma sociedade que não parou tanto para pensar. Não teve uma necessidade impositiva de, peraí, se eu continuar assim, eu não alimento meu filho. Se eu continuar assim, eu não vou conseguir me aposentar bem. Então, você vai ver que as sociedades funcionam melhor onde houve algum tipo de privação, de sofrimento que obrigou as pessoas a parar e decidir por caminhos melhores. Então, isso resume bem a ideia da inteligência financeira ou da inteligência como um todo. Nós desenvolvemos nossa inteligência para termos mais conforto, para termos uma situação melhor na família, na sociedade, no país, no estado como um todo, mas eu preciso ter algum tipo de motivação para desenvolver minha inteligência. Senão eu vou me acomodar no quê? Numa rotina. Me acomodar no que está funcionando, me acomodar no que todo mundo faz. Ou me acomodar no que a publicidade me empurra. Né? Não está dando errado, não está sendo um grande problema. Eu estou perdendo alguma coisa, mas em algum momento eu paro e penso. A pessoa não é obrigada a parar e pensar, ela vai levando e aí deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho explicou muito bem qual que é a consequência disso. Né? É uma vida que anda de lado, não é uma vida que se desenvolve. Então, a inteligência nos coloca num patamar melhor. Eu sei que estamos sofrendo muito, vamos pagar com vidas, vamos pagar com perda de reservas públicas, com perda de reservas familiares, vamos pagar com empregos, com negócios que vão fechar, mas eu não tenho dúvida que nós teremos um Brasil muito melhor daqui a 1 ano, 2 anos, do que era o Brasil de 1 ano, 2 anos atrás, porque nós estamos passando por um processo que é um tremendo de um exercício de transformação, de aceleração das escolhas, de melhoria da nossa capacidade de decidir. Isso que você falou há pouco, eu frisei 2 pontos aí nessa tua primeira fala que me chamaram a atenção. Porque você nos traz aí uma visão de inteligência que está muito próxima daquilo que, por exemplo, Aristóteles falava em relação ao componente da razão humana. A razão humana, ela necessita de uma coisa chamada memória. E a memória, ela é alimentada pela experiência. Então, quando você tem aquela experiência, você extrai da experiência um princípio de ação, e esse princípio de ação você vai aplicar a outras situações da sua vida. Agora, o que Aristóteles falava, e aí isso passa a fazer parte da pedagogia grega, da pedagogia romana, os generais romanos eram educados dessa forma, é o quê? Esse princípio de ação ele pode ser extraído tanto da sua visão do que os outros passam, quanto daquilo que você mesmo experimenta na sua vida. E isso é um componente também da inteligência financeira. Porque nós, por exemplo, estamos aqui num país... Eu tenho aqui minha edição do Investimentos Inteligentes, a primeira. Né? Essa aqui é raridade, 2008 aqui. Né? E desde que você escreveu esse livro... e que eu li,
A gente já passou aí por duas crises financeiras. A gente teve uma crise mundial em 2008 e a gente teve uma crise nacional em 2014, 2015. E agora vamos para uma terceira crise. Não é? E eu lembro que quando você escreveu esse livro, isso foi na época que estava tendo aquele boom das commodities, Petrobras lá em cima, tudo crescendo, o barril de petróleo lá no alto, e você foi a pessoa que disse, opa, peraí, vamos fazer as coisas de maneira inteligente, vamos olhar as experiências aqui de outras pessoas e a minha própria, né? Você fala muito disso no livro, para poder a gente extrair disso um princípio de ação que a gente possa aplicar a outras situações. Mas quando a gente percebe um certo desespero, né, do brasileiro, ainda hoje, na maneira como agir com as suas finanças, a gente percebe que está havendo aí um gap. Né? As pessoas não estão juntando as duas coisas, quer dizer, elas não estão aproveitando as experiências para extrair um princípio de ação que possa ser aplicado a outras situações. E talvez esse seja um grande problema nosso hoje em dia, não? Olha, eu posso fazer uma metáfora, Taiguardo, desse desenvolvimento da sociedade brasileira, porque se a gente for ver o número de pessoas que investem em caderneta de poupança, nitidamente discutida como um produto pouco eficiente, não é a melhor escolha porque existem produtos que têm a mesma segurança e maior rentabilidade, como títulos públicos, como CDBs de bancos de primeira linha, como fundos DI, mas o número de pessoas investindo em caderneta de poupança é maior do que há 10 anos atrás, ou o volume em poupança cresce. Eu tenho que tomar muito cuidado com as estatísticas, porque isso não é necessariamente um mau sinal. Porque quem, lá no começo de 2008, aliás, deixa eu fazer um parênteses, né? Você falou que leu meu livro lançado em 2008, ele foi lançado com o Brasil bombando, já em meio a uma crise do mercado imobiliário norte-americano, em que o Brasil se mostrava como um porto seguro, e essa crise veio atingir o Brasil mais para o meio do ano. Né? Lá para fevereiro, a Bolsa começou a cair, mas andava de lado, e o Brasil foi impactado mais para o meio do ano. E o livro se mostrou como um tanque de guerra para atravessar essa crise com uma estratégia adequada, enfim, considerando rebalanceamento, diversificação, todos os conceitos que lá estão, mas o que eu queria chamar a atenção é que quem lá atrás leu o livro, talvez fosse uma pessoa que investia em poupança. Essa pessoa não investe mais em poupança. Ela migrou para os títulos públicos, para os fundos DI, para os multimercados, investiu em carteira própria, foi experimentar criptoativos, e o que a gente percebe é um grande aumento no número de bancarizados, de pessoas que estavam fora do sistema e que passam a estar, e pelo fato do tamanho da pizza estar aumentando muito, proporcionalmente a gente vê que as coisas mudam um pouco. Mas são muitas pessoas entrando no sistema, muitas pessoas conhecendo produtos e serviços novos, pessoas que, por exemplo, desconheciam até pouco tempo atrás o que era uma cooperativa de crédito, né, que hoje funciona praticamente como um banco, mas antes era um produto muito exclusivo. Então a gente vê que está tendo todo um aprendizado. E cada vez que a maré sobe, traz um monte de gente junto. Quando ela desce ou quando a bolsa cai, quando os mercados esfriam, algumas pessoas caem fora da oportunidade, mas boa parte das que vieram fica. Então a gente vai imaginar que a maré está subindo há 20, 30 anos, mas subindo com idas e voltas. A cada pico de bolsa fala-se muito disso, bombam agora a gente pode chamar de influenciadores, né? Os nomes que a gente usava antes eram os palestrantes, eram os articulistas, eram os colunistas, hoje são os influenciadores. Então bomba o que a gente pode chamar, de maneira até a menosprezar, a gente pode chamar de um junk food, né? Um fast food da educação financeira, mas que tem um papel importante, que é o de dar volume de conhecimento às pessoas, e à medida que a maré recua um pouquinho, né, tem essa correção, também há uma depuração na qualidade da informação. As pessoas passam a não acreditar em qualquer fala, não acreditar em qualquer teoria, e aí as teorias mais consistentes, que na verdade são as mesmas desde sempre, elas são preservadas. Então o que a gente percebe é que o comportamento de investimento brasileiro mudou muito mesmo, mas o número de brasileiros que investem em títulos públicos é muito maior, em poupança é muito maior, em bolsa é muito maior, e assim vai ser em qualquer categoria. Talvez, não respeitando a mesma regra, os mercados reais, o número de pessoas que investem em imóveis, por exemplo, talvez não tenha crescido tanto quanto no mercado financeiro, porque o mercado financeiro exige informação. Mas como a informação está mais democrática, ela é menos desigual do que a riqueza no Brasil, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso ao aprendizado, e aí talvez tenha que passar por alguns tombos, alguns ajustes, algumas crises, para entender que realmente leva tempo para construir riqueza. Eu não posso ficar perseguindo atalhos, eu não posso ficar acreditando em qualquer e-mail que chega para mim, qualquer promessa de ganho rápido,
porque o que está por trás dessas orientações falsas são armadilhas. Armadilhas que nem são, muitas vezes, intencionais. Muitas das pessoas que passam informações equivocadas são tão inexperientes quanto aqueles que entram nessas oportunidades, que estão há 2, 3 anos no mercado, acertaram um pulo do gato, fizeram uma aposta muito grande, ganharam algum dinheiro e querem alardear isso. Só que não há consistência, não há estratégia e, principalmente, não há proteção contra os riscos, contra os momentos ruins da economia. Eu, como pai de 3 filhos, eu tenho que pensar na proteção da minha família. Eu tenho que pensar na sustentação daquilo que eu conquistei. Por isso, eu tenho que ter uma estratégia que muitos vão chamar de conservadora, mas que eu não considero conservadora. Eu estou exposto a riscos. Eu tenho redução no valor do meu patrimônio numa crise como essa, mas eu tenho consciência de que essa redução é como um passo dado atrás para um grande salto que vai ser dado à frente em algum momento. Então, esse conhecimento e essa estratégia acaba fazendo com que patrimônios sejam construídos e preservados no longo prazo. É uma ideia de que a inteligência financeira ela não é obtida mediante digamos, como você disse, um golpe de sorte. Ela é realmente uma atitude de vida. Hoje a gente escuta tanto aí o pessoal falar sobre estilo de vida saudável, estilo de vida low carb e tudo mais. A gente tem que trazer esse tipo de pensamento também para dentro das finanças, né? E tratar a vida financeira como uma atitude que você deve tomar, seja uma atitude de alguns mais protetivos, outros, dependendo da idade, dependendo da circunstância concreta, mais propensos ao risco, mas com uma atitude de qualidade, né? Eu lembro que uma das coisas interessantes nesse livro aqui é que a primeira parte do livro inteira ela é sobre como desenvolver a sua qualidade de investidor. Quer dizer, os tipos de atitudes que você deve tomar para ser um bom investidor, para desenvolver essa inteligência financeira. Só na segunda parte do livro é que você vai falar dos produtos que você pode utilizar, quer dizer, das alternativas. E hoje a gente vê que todo mundo fica discutindo aí os produtos, fica discutindo as alternativas, isso, o investimento nisso, naquilo, etc. E ignora justamente que você deve ter uma qualidade específica para entrar naquele terreno. Você deve ter paciência, você deve ter humildade diante da realidade. Tem gente que acha, eu não vou investir agora porque eu tenho muito pouco. Não, mas todo mundo começa com pouco. Não é? Você tem que ter perseverança, uma série de qualidades e de virtudes pessoais que compõem o bom investidor e que, por exemplo, numa situação de crise como essa que a gente está entrando, fazem com que o investidor segure o tranco. Não é? Ele segura o tranco e ele já pensa como é que vai ser quando voltar a coisa lá para frente. Exato, exato. Olha, não há uma restrição para começar no mercado de investimentos. Mesmo quem tem pouco, pode começar com esse pouco. Hoje, se eu tiver R$20, com R$20 eu consigo comprar 2, 3 ações de uma empresa para entender o processo, entender como é que funciona o home broker. E hoje, a grande limitação das pessoas para construir riqueza, basicamente, é informação. A informação, ela custa muito pouco hoje. Se eu não procuro essa informação, se eu não comparo informação, eu vou ter escolhas limitadas. Eu quero resgatar uma reflexão que eu fiz há pouco tempo, há 2 meses, 3 meses atrás. Eu não gosto de me passar por... vamos dizer, o profeta do que aconteceu, né? Mas falar, tá vendo? Eu falei, eu disse, eu não faço previsão, eu não sou economista, eu sou estrategista, eu sou administrador. Então, o meu papel, o meu trabalho é orientar meus alunos, meus seguidores para o que deve e para o que pode acontecer, né? São 2 cenários que a gente considera. E eu já vinha fazendo uma crítica no começo do ano há uma tendência que ficou muito forte do final do ano passado para cá, entre influenciadores financeiros, que era de sugerir às pessoas um comportamento específico de investimento. Olha, você vai ficar rico com criptoativos, vai ficar rico com a minha carteira de investimentos, vai ficar rico com os produtos A, B e C. E eu alertava para o fato de que isso não deve dar certo, por uma razão muito simples. Eu tenho hoje, passaram pelo meu curso de inteligência financeira, 11.500 alunos. Eu acredito que entre esses 11.500 alunos, existem 11.500 carteiras de investimento diferentes. Porque cada aluno tem um perfil diferente, tem uma idade diferente, tem uma renda diferente. Alguns têm filhos, outros não têm. Alguns têm situação de relacionamento que deixou de existir, tem que pagar pensão. Outros têm pet, outros não têm pet. Enfim,
são realidades diferentes que exigem decisões diferentes em termos de seguro, em termos de comportamento, cuidados com curto prazo. O que vai acontecer numa recessão, tamanho da reserva de emergência. Então, diante de realidades tão diferentes, eu preciso ensinar as pessoas sobre como identificar as suas restrições pessoais e, com base nessas restrições de conhecimento, de aversão a risco, de relacionamentos, para quem que eu posso perguntar, onde eu posso tirar dúvidas, tudo isso influencia a montagem de uma carteira de investimento. Então, eu recomendo aos meus alunos que entendam e invistam de acordo com as suas restrições. E eu me via meio que ficando isolado numa ilha de conhecimento, vendo todo mundo escancarar, olha, minha carteira de investimento é essa. O que acaba sendo algo não só ruim em termos de investimento, mas até pernicioso, perigoso para o mercado. Porque você facilmente manipula o mercado quando você é um grande influenciador digital, que você convida todos os seus seguidores a ter uma carteira igual à sua. Eu posso inventar uma carteira qualquer, tá, agora? Olha, vou chutar 10 small caps, 10 empresas pequenas, 5 fundos imobiliários que tem no mercado, e vou sugerir a 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de pessoas que montem uma carteira igual à minha. Isso naturalmente vai fazer o preço da carteira aumentar. Por quê? Porque mais pessoas estão comprando do que estão vendendo. Todo mundo quer ter uma carteira como a minha. Então é muito fácil chegar daqui a 30 dias e falar, você viu que bacana? Aquela carteira que eu te recomendei mês passado, valorizou. Só que agora minha carteira é outra. Mude sua carteira para essa aqui. E eu repito o processo 10, 20, 30 vezes. Crio uma história, crio um renome, né? Fico com a moral lá em cima. A hora que o mercado se pergunta, peraí, esses preços são reais? É quando se identifica a bolha. Ou quando algo leva esse mercado para baixo, que é o que aconteceu agora, não havia bolhas evidentes, mas a interrupção na economia fez com que os negócios esfriassem. Nesse momento, muitas pessoas estavam na beira do abismo e caíram todas de uma vez. Elas não souberam entender o que estava acontecendo, elas estavam de carona na estratégia. Então, mais importante do que seguir uma referência do que fazer com o dinheiro, é eu saber os fundamentos daquilo que eu estou comprando, saber quais são as restrições. Isso funciona em qualquer mercado, mercado de ações, mercado de imóveis. Já viu aquela situação em que alguém chega para você e fala, cara, você vai comprar um apartamento naquela praia, naquela cidade, todo mundo está comprando? Pô, se todo mundo está comprando, o preço já está lá em cima. Eu já perdi a oportunidade, tem que aplaudir quem comprou há 4 anos atrás e descobrir onde será a próxima cidade em que daqui a 4 anos alguém dirá, todo mundo está comprando. Porque ali está a oportunidade, não o que está acontecendo. Então, o mercado de investimentos é um mercado em que eu tenho que entender onde está o valor. As pessoas me perguntarem agora, olha, perdi dinheiro na Previdência, perdi dinheiro no meu fundo de ações, perdi dinheiro no multimercado. Você não acha que eu devo retirar para evitar maiores perdas? Claro que não. O gestor, nesse momento, está entendendo que ações deve comprar, que ativos deve comprar para aproveitar um momento de alta no mercado, que agora sim nós podemos esperar uma alta. Não sabemos quando, mas agora sim nós temos um espaço generoso para algumas empresas se valorizarem. Quando a bolsa estava a 120 mil, ficava aquela pergunta, puxa, tem empresas querendo investir, tem empresas querendo gerar empregos, tem revoluções acontecendo no governo que estão preparando um terreno interessante para o Brasil deslanchar. Mas o mundo está meio saturado, juros negativos, né? Alguns mercados começam a cair, e aí vai ou não vai? O espaço para crescer era menor. Quando a bolsa estava a 120, se falava, a bolsa chegar a 135, 150 mil pontos, 200 mil pontos, mas agora a bolsa dobrar de valor, ou algumas ações dobrarem de valor, é algo muito mais provável do que o cenário que a gente tinha lá no meio de janeiro, por exemplo. Então, entender essa lógica dos investimentos é fundamental para fazer boas escolhas. A situação atual ela é reflexiva em todos os sentidos, né? Você falou, eu não sou economista, né? Eu sou administrador, eu entendo de estratégia. Comigo funciona da mesma forma. Eu não sou economista, mas toda a minha vida de investimentos, tudo que eu faço dentro dos investimentos, a minha atitude se baseia naquilo que eu consigo praticar em outras áreas, porque eu sou advogado e faço análise política. Então, qual é a minha especialidade? A minha especialidade é decidir. Eu estudo como as pessoas decidem quando eu faço análise política e eu decido o destino de outras pessoas, no caso dos meus clientes, quando eu advogo para eles. E sempre que eu tomo uma decisão de estratégia, eu preciso ter uma visão do longo prazo, observar os próximos passos, analisar qual é a sucumbência que a pessoa pode correr o risco de ter, analisar qual vai ser o próximo passo que o adversário vai tomar. Então, tudo isso aí é uma questão de estratégia.
E a maneira de decidir, né, os princípios que você vai utilizar para decidir, isso não vai estar no manual. Isso vai estar dentro da sua cabeça, com base na experiência que você tem, com base naquilo que você tem dentro da sua memória e que leva a utilizar aquele mindset, aquele... Tem muitos nomes, né, para isso aí, toolkit, né, muita gente usa esse tipo de expressão, mas é simplesmente aquilo que os antigos já diziam. É a experiência que você tem dentro da memória, da qual você extrai um princípio e decide na sua vida real. É essa estratégia que está faltando. Você veja, os generais romanos, antigamente, há muito tempo atrás, se sabia disso. O que é que eles observavam? Quando você vai investigar a história das campanhas militares romanas, né, você vê que havia uma escassez muito grande de manuais militares. Era muito pouco, porque eles entendiam que eles só conseguiam absorver a decisão militar a tomar no momento em que eles estavam no campo de batalha. Por isso que desde cedo eles começavam a levar os filhos para o campo de batalha, para poder aferir a experiência real e não a experiência só manualizada. Né? Havia os manuais, é claro, mas sempre os próprios manuais diziam: tem que ir para o campo de batalha, você tem que decidir, você tem que ter a prudência necessária para tomar as decisões corretas. E isso valia naquela época e vale nos dias atuais. A estratégia, na verdade, quando você resgata a experiência, o conhecimento dos romanos, né? Se a gente for olhar do ponto de vista da economia, os ciclos que eu citei agora há pouco, de altas e baixas na Bolsa, na verdade, os ciclos econômicos e políticos, eles se repetem de uma maneira impressionante desde os tempos da Roma Antiga, em que havia o momento que a economia bombava e bombando, todo mundo saía comprando e montava negócios, e um confiava no outro, os contratos de dívida iam ficando mais frouxos, né? Até que chegava um momento que não havia mais fôlego para a economia crescer, ou de repente ela sofria algum tipo de revés, um combate, uma guerra, que se perdia muitos adultos. Mas enfim, no momento em que o mercado esfriava, havia uma calamidade pública muito grande e havia toda uma preocupação do Estado em resgatar aqueles que mais sofriam, em dar liquidez, em fabricar dinheiro, criava-se inflação. Com a inflação você criava todo um ciclo de prosperidade que ia alimentar dali a, às vezes, 10 anos, ou às vezes dali a 100 anos, alguma nova crise. Porque a crise o que é? Nada mais é do que a correção dos exageros. Essa crise que estamos vivendo em particular não é uma crise econômica, ela é uma crise do sistema de saúde global como um todo que está afetando a economia, mas já se discutia há algum tempo, principalmente nos Estados Unidos, em que a Bolsa vinha numa alta desde o ano 2000, né, com uma correção lá em 2008 no mercado financeiro, mas se falava do bull market secular, mas esse crescimento consistente da Bolsa vinha chamando a atenção dos investidores e se perguntavam o que causará a correção. É os Estados Unidos matando o general do Irã? É um conflito Trump-China? É alguma outra coisa? E aí, quando você percebe que as pessoas estavam na expectativa de se criar uma correção, vem as teorias da conspiração, né? Que a gente não consegue confirmar. Não sei se conseguiremos um dia, de que o vírus, o coronavírus, foi plantado pelos chineses, foi criado e propositalmente distribuído. Enfim, quando se vê a China tirando proveito da situação, comprando empresas pelo mundo, o argumento geral é que tudo isso foi provocado pela China. E a gente não pode fazer acusações. Bom, você como advogado sabe melhor que eu, né, que não podemos julgar alguém sem ter algum tipo de prova concreta. Mas fato é que a China estava preparada. E nesse momento, em qualquer economia do mundo, estarão melhores as pessoas que se prepararam. Eu posso ter um governo chinês que não era segredo para ninguém, que as reservas eram trilionárias há mais de uma década, assim como eu posso ter um empresário que ousou menos, que ainda não tinha aberto uma nova franquia, uma nova filial, e seu concorrente estava ganhando espaço e apostando mais, porque ele acreditava no Brasil que cresceria sem risco algum. Aquele mais conservador, que alguns chamam de mais medroso, nesse momento é quem está socorrendo o seu concorrente, talvez nesse momento nem mais chamar de concorrente, chamar de parceiro, está comprando ativos daquele que não consegue seguir adiante, porque ele foi muito arrojado no primeiro momento, não preservou reservas, e quem teve reservas nesse momento está pagando suas contas e comprando ativos quase a preço de centavos de alguém que quebrou. Então, o oportunista, né, aquele que é julgado como oportunista na crise, na verdade, é o menos ganancioso,
é o mais conservador no momento da bonança. É aquele que cria as reservas necessárias para aproveitar os momentos de baixa de preço para, na correção da economia, dar os grandes saltos no seu negócio. Então, é aquele que realmente entende que os ciclos acontecem, que as correções virão, que crises acontecerão e, por entender isso, a pessoa está preparada para a crise, está blindada contra boa parte das perdas que a maioria tem no mercado. Então, é muito difícil julgar, culpar a China, culpar aquele que está comprando tudo quanto é negócio sucateado, tudo quanto é ativo que é resultante de uma massa falida numa crise como essa. Na verdade, são pessoas mais conservadoras, são pessoas que preparam para o momento. Então, julgar nesse momento é algo que requer alguns cuidados, porque a cria a consistência no longo prazo. Todo mundo, o pessoal estava esperando só o gatilho, né, como se diz. Faz muito tempo que se discute aí a insolvência mundial, né, muita alavancagem, crise bancária e etc. Gustavo, existem, acredito, dois tipos de pessoa que está nos assistindo agora, né? Alguns talvez estejam querendo saber quais são os tipos de atitudes que eles precisarão adotar daqui para frente. Porque tem muita gente que pode olhar para isso que você está dizendo e dizer, pô, é verdade, eu não estou preparado, né? Eu não estava preparado agora, daqui para frente eu posso não estar preparado também, mas eu posso resolver fazer alguma coisa agora. Eu posso decidir fazer alguma coisa agora, né? Desde já. E tem outras pessoas que vinham num ritmo, né, de investimentos, porque o sinal que era passado para todo mundo era, pô, o Brasil está deslanchando agora. Né? O Brasil está deslanchando, o Brasil está bem, o Brasil está, a bolsa não para de subir, a gente está fazendo reforma da Previdência, está vindo aí reforma tributária, vai vir reforma administrativa, então o Brasil está bem. O sinal que a gente tinha é a hora de investir é agora. Então muita gente fez aí investimentos até de tudo, teve gente que investiu tudo. Né? E vem uma coisa que o Nassim Taleb chama de cisne negro, né? Acontece um evento imprevisível que arrasa quarteirão completamente. Essas pessoas, nesse momento, elas enfrentam um baque, muitas vezes porque seguiram um sinal errado. Mas a atitude aí é o que importa. Era prudente investir tudo? Era prudente pegar o bonde com tal entusiasmo, sem fazer uma proteção, uma retaguarda, como se diz? Então, a gente tem esses dois tipos de pessoas que podem estar nos acompanhando aí. O que é que você aconselha em relação a qualidades, né, para desenvolver um estilo de vida mais saudável financeiramente daqui para frente? Bom, assim como eu falei que já, pelo menos há 3 meses eu alertava para a estratégia errada, né, de você seguir os passos de alguém mais experiente, de alguém que acertou, eu também, aí já não é nos últimos meses, talvez nos últimos 20 anos eu alerto as pessoas para uma forma de investir que nos prepara para o futuro como um todo, o futuro de curto e o futuro de longo prazo. Pode pegar, digita em qualquer lugar no YouTube, por exemplo, Gustavo Cerbasi, reserva de emergências, onde eu falo sobre a reserva de emergência, virou até um rótulo do meu trabalho aí nos memezinhos que saíram nos últimos dias. Mas quando eu falo de estratégia de investimento, eu sempre falo que, olha, você não vai pensar em ações ou em imóveis, ou em comprar e vender em leilões, ou em montar um negócio próprio antes de montar uma reserva de emergências. Porque a reserva de emergências me protege em relação aos imprevistos do curto prazo. Eu posso ter uma reserva de emergência que eu sei que precisaria ser maior, mas como eu adotei um orçamento mais enxuto, um custo fixo menor, eu abri mão do carro, eu estou comprando um apartamento que custa metade do que meus pares estão comprando, então com um orçamento mais resiliente, mais flexível, eu estou mais preparado para o curto prazo, então eu posso ter uma reserva um pouco menor. Mas eu sempre recomendo às pessoas, primeira prioridade nos investimentos é uma reserva de emergências. É de onde sai o dinheiro nos próximos 3 a 6 meses, caso um grande imprevisto aconteça. Mesmo falando claramente o porquê da reserva de emergência, sempre vinham os argumentos contrários. Mas, Gustavo, eu sou militar, eu sou servidor público, eu sou médico, ninguém me manda embora, né? Eu tenho uma agenda cheia. Então, as pessoas não conseguem enxergar grandes adversidades que normalmente a gente exemplifica como alguém na sua família pode adoecer, pode precisar da sua ajuda, você pode parar de trabalhar, as pessoas, não, eu sei, na hora a gente entende, a gente se vira, mas enfim, a gente normalmente é taxado de excessivamente conservador quando coloca essa proposta.
Depois da reserva de emergências, vem o segundo passo, que é você ter um plano para o seu futuro. Se você vai ser criptotrader, se você vai ser comprador de leilões, se você vai ser um empresário de sucesso, não me importa. A estratégia é o terceiro passo que eu vou falar. A estratégia vai depender do seu conhecimento, dos seus relacionamentos, da sua formação, do que te instiga. Mas antes disso, vem o projeto para o futuro. Eu quero saber quanto vai custar a sua vida no futuro, o que você está fazendo para garantir essa renda. É um conjunto de imóveis que vai gerar renda de aluguel? É um plano de previdência com perfil moderado, arrojado, que vai gerar um certo rendimento futuro? Você tem um plano de previdência do seu emprego, sei lá, um fundo de pensão? Depois que você equacionou reserva de emergências e o projeto de renda para o futuro, que normalmente envolve um valor mensal aplicado, é que você vai adotar o rótulo de investidor. Agora eu invisto ações, agora eu sou criptotrader, agora eu faço operações de derivativos. Então, se a pessoa quer se expor ao risco, eu até oriento ela que ela pode sim se expor à vontade, desde que tenha cuidado do presente e do futuro. Se tudo der absolutamente errado nos investimentos, ela sabe que o futuro dela está garantido. Então, isso cria uma blindagem que faz com que a pessoa tenha lá 100% da reserva de emergência em renda fixa, talvez 30%, 40% do plano de previdência em renda variável, que numa crise, quando perde valor, é para ter um grande ganho de valor na recuperação. Então, longo prazo não me incomoda muito, mas no curto prazo a pessoa pode até levar umas pancadas, ela pode até sofrer bastante. Por isso, quando você falou que tem dois tipos de pessoas aqui, eu coloco, na verdade, três, tá, agora. Eu coloco aqueles que estão sofrendo muito por ter perdido renda e não ter reservas, há uma orientação específica para eles. Tem aqueles que estão sofrendo muito porque têm reservas e ou não perderam a renda, mas perderam muito dinheiro no patrimônio. Falam, meu Deus, eu coloquei todo o meu dinheiro em Petrobras, naquele ativo, naquele fundo que não era para perder. Essa pessoa está depressiva, está ansiosa. E tem um terceiro público, que é aquele que ou não perdeu muito da renda, não teve muito impacto por causa da crise, ou teve, está muito bem protegido no caso dos investimentos. Então, em termos de orientação, a gente começa pelo que sofre mais. Aquele que não estava preparado, que apostou demais e perdeu muito nos investimentos ou perdeu na renda. Esse tem que entender que está passando por uma guerra. Esse tem que entender que se comprava macarrão pronto no mercado, vai ter que comprar agora farinha e aprender a fazer macarrão em casa. Mesmo que não precise, mas isso é educativo. Isso é para envolver as crianças que estão com uma pilha de energia em casa. Isso é para ocupar o tempo, é para desenvolver formas de você alimentar sua família com menos dinheiro. Pensar se você vai plantar uma hortinha do lado da janela, se você vai criar uma galinha no fundo de casa. Situação de guerra. Então, ter a humildade de passar a régua, entender que você errou muito e que recomeçar não é um grande problema se você tiver a humildade daquelas pessoas que, por exemplo, se enchem do Brasil e vão morar fora. Mas quando vão morar fora, decidem ser garçom, limpar privada em banheiro, fazer trabalho que considera na sua sociedade sub-humano, mas que lá, porque paga bem, vai fazer. Então, faça um bom trabalho, faça um trabalho honesto na sua sociedade. Tenha humildade de descer 2, 3, 20 degraus e aí adotar um estilo de vida simples. É a recomendação, fazer até minha divulgação aqui, meu livro A Riqueza da Vida Simples, em que eu já, desde o ano passado, eu trazia essa reflexão para quem fala que, puxa, mas peraí, não dá para construir riqueza se eu ganho 1, 2 salários mínimos. Não dá para construir riqueza se eu passei 10 anos acumulando na bolsa e numa crise eu perdi 80%. Dá. É questão de você esquecer um modelo de vida que não funcionou até agora, aproveitar a desculpa da crise, da restrição de convívio social, dos problemas que você teve e sugerir à família e argumentar com as pessoas próximas, queridas, que vão te cobrar o porquê da mudança, que você está mudando de vida porque levou um grande baque. As pessoas cobram menos agora. Quem dá muita atenção à opinião alheia, esse é o momento de rever. Esse é o momento de ajustar, de mudar de cidade, mudar de casa, mudar de padrão de vida, enfim. E a desculpa é, a crise me quebrou. As pessoas não vão criticar tanto, assim como aquele empresário que está vendo sua loja fechada, que fala, ó, gente, estou montando um grupo do WhatsApp com meus clientes que tinham telefone, decidi montar um comércio online, não sei como funciona, me ajudem. É impressionante o movimento de clientes que ajudam, porque há uma tolerância muito grande nesse processo de adaptação. Fosse no momento que a economia estava bombando, simplesmente, pô, o cara não me atende direito, eu esqueço esse, eu vou atrás do que me atende direito. Agora não, eu vou ajudar quem mais está precisando aqui no meu bairro. Então, para quem está precisando, a solução é conversa, troca ideia, passa a régua e muda. Para quem não teve a rotina financeira tão abalada, os custos estão abalados, mas perdeu muito dinheiro nos investimentos, é hora de entender que errou
que seguiu a orientação errada, que se expôs demais e que daqui para frente vem um processo de recuperação que, se você souber montar uma estratégia adequada de investimento, você vai surfar uma bela onda de recuperação, não necessariamente das empresas que perderam valor, talvez sejam outras empresas, mas agora começa a ficar claros quais ativos tirarão proveito dessa nova realidade, em que mais pessoas vieram para o home office e não vão voltar para o modelo antigo. Mais pessoas tiveram que se adaptar a uma realidade nova, que deve ser meio que definitiva. Então, essas pessoas têm que entender que falharam na estratégia financeira. Não é o caso de mudar radicalmente de vida, mas de mudar suas orientações. E tem um terceiro perfil, aqueles que estão mais protegidos, que estão mais tranquilos. Pode ter até perdido o seu negócio, perdido a renda, mas como tinha um bom planejamento patrimonial, sabem que conseguem suportar essa crise por 8, 9, 10 meses. Essas pessoas, na verdade, eu não dou uma orientação, eu faço uma convocação, para que elas aproveitem a sua paz interior, seu esclarecimento, sua predisposição a compartilhar coisas boas e procurem promover boas ideias, sugestões, procurar os empresários mais ferrados no seu bairro, mostrar que tem iniciativas de crédito, de formação de parcerias, de empresas que estão facilitando a montagem de negócios online, por exemplo. É como que se voluntariar para que a sociedade não desmorone, porque para os seus investimentos continuarem bem, é preciso que a saúde da economia esteja boa também. Então, a essas pessoas, eu convido a compartilhar esse olhar positivo. Até porque, tá, agora, é difícil, a gente tem que tomar muito cuidado no como que a gente expõe os resultados de um bom planejamento. Porque se você me perguntar, está sofrendo? Não, eu estou sofrendo a dor dos outros. Eu estou sofrendo por ver irmãos numa aflição enorme, me perguntando de todo lado, Gustavo, o que eu faço? Porque, na verdade, minha família está verdadeiramente, genuinamente tranquila. Bruno Pinheiro, numa live semana passada, me perguntou, cara, você aguenta quanto tempo de quarentena? Eu aguento pro resto da vida. Eu sou financeiramente independente e isso é conhecido do meu público. Se eu ficar na condição que eu estou aqui pro resto da vida, eu fico muito bem. Queria abraçar minha mãe, abraçar minha sogra. Sim, eu gosto da minha sogra, tá, gente? Mas eu queria abraçar pessoas queridas. Agora, a vida que a gente leva com todas as ferramentas online, é uma vida muito boa. Agora, eu não posso me gabar disso. Eu poderia, nesse momento, não fazer nada. Nós estamos trabalhando loucamente, gerando conteúdo e ferramentas e iniciativas para ajudar quem não nos acompanhou nos últimos anos, para que as pessoas tenham uma reorganização emergencial e passem por esse processo de sofrimento de forma mais tênue, menos sofrida, mais serena. Mas certamente é uma dura lição, um duro aprendizado para a sociedade, porque não é surpresa. Tá? A orientação sempre existiu e às vezes a gente não conseguiu parar para entender qual é essa orientação, qual é a estratégia a ser adotada. E agora tem que abrir os olhos para isso. Né? Essa generosidade, né, de quem estiver bem poder agir para os outros. Isso aí, Tomás de Aquino chamava de magnificência. É o desejo de poder fazer coisas grandes pelos outros. Porque você precisa, né, de uma sociedade existente para que você também esteja bem. Então, como você mesmo falou aí, eu tenho família, né, eu tenho meus negócios e tudo mais, mas se eu não tiver uma sociedade existindo ao meu redor, isso aqui meu também acaba, né? Isso aqui meu também corre risco. Então a nossa proteção é essa, a nossa proteção. Às vezes as pessoas interpretam o dinheiro como se... tem um livro seu que eu acho o título maravilhoso, né? Que é aquele que fala sobre se você trabalha se você vive para trabalhar, né? Ou se você trabalha para viver. E há muita gente que interpreta o dinheiro como isso, né? O dinheiro se você se torna escravo do dinheiro, você não se abre, né, daquilo ali de forma generosa para também ajudar outras pessoas. Quem é rico, quem tá se dando bem agora, quem está independente, tem de ajudar os outros, porque essa sociedade que cresce junta, ela faz com que você também fique bem. A linha que você adota, fazer uma reserva de emergência, pensar no futuro, etc., isso é pura estratégia militar. Quando você vai ver um castelo medieval, você vê que ele tem 3 patamares, ele tem 3 muralhas.
né? A primeira muralha lá em cima protege o castelo realmente. Isso aí é o que a gente chamaria de reserva de emergência. A segunda muralha, né, é aquela que expande ali, as pessoas moram nessa segunda muralha. É o que a gente chamaria aí de pensar no futuro. Não, aqui eu vou me assegurar, né? E uma terceira muralha é a muralha expansiva, é onde as pessoas transitam e tudo mais. Todo castelo medieval era desse jeito. As cidades muradas medievais eram desse jeito. Então é ali que você pode sofrer um pouco de baque. Né? Quando havia cercos aos castelos, era assim que acontecia. Você calculava se estava tudo ruim quando o pessoal começava a entrar na terceira muralha, quer dizer, quando chegava lá em cima. Mas se você tem uma proteção para isso, você consegue sofrer um baque na última. É isso, esse tipo de atitude de visão que precisaria ser desenvolvida, e agora que a gente está num momento em que todo mundo alertou-se para isso aí, né, é a hora de talvez mudar essa atitude e pensar um pouco mais a respeito disso. Né? Gustavo, a gente está se encaminhando aí para 1 hora, né? Falta 5 minutos. Eu não vou falar mais nada, vou deixar aí para você fazer esses comentários finais e mais uma vez te agradecer muito aí pelo teu tempo, que eu sei que é corrido, e pela oportunidade. Para mim foi uma conversa excelente, ainda mais poder estar conversando com você, que é alguém que eu leio há 12 anos, é uma situação única. Obrigado, Taiguara. Pô, é uma honra. Na verdade, você fez uma ótima metáfora, né, com as muralhas dos castelos. E, na verdade, por mais que um castelo seja atacado, por mais que um castelo sofra reveses, o fato de ter uma boa muralha, ter uma boa proteção, traz tranquilidade para quem está lá dentro. E essa é a sensação do investidor que sabe o que está fazendo. Não existe nenhum investidor experiente, nenhuma pessoa que tenha que tem uma boa estratégia de investimentos, tenha estudado isso, que não tenha diminuído o seu patrimônio com essa crise. Tá? Eu não tive tempo de fazer a conta precisa, mas imagino que o meu patrimônio encolheu alguma coisa da ordem de 12% a 15% em valores de mercado. E isso não é sinal de desespero, né? Meu patrimônio é robusto, na verdade, isso é um fato do mercado. Eu não posso ignorar que meu patrimônio cresceu 150%, 170% em termos de rentabilidade antes de encolher 15%. Então, quando eu tenho consciência do que está acontecendo, eu tenho mais paz, eu tenho mais tranquilidade. Pessoas que estão tranquilas certamente estão dormindo melhor, estão aproveitando notícias boas, estão buscando notícias menos repetitivas. Eu não fico acompanhando diariamente, por exemplo, quantas pessoas morreram pelo coronavírus. Eu sei que o ritmo de mortes está avançando numa aceleração menor do que estava antes. Então, tem notícias positivas que estão surgindo, mas eu procuro estudar o que as pessoas estão fazendo nesse cenário, como as pessoas estão ajudando, como as pessoas estão dando as mãos. Eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Desde o começo, a gente sempre ajuda as pessoas, né? Desde que eu era professor, tem o professor que ganha hora-aula e para ajudar um aluno ele não cobra. Quando eu dava consultoria, tinha uma parcela das consultorias que eram pro bono. Palestras, eu acho que eu dei mais de 100 palestras não remuneradas até começar a receber pelas palestras. E o mundo online você conhece muito bem, tá? Agora, a gente trabalha 90% do tempo gerando gratuidade para ter algum resultado. Concursos, alguns com publicidade, eu não faturo com publicidade, então quem paga pelos meus cursos, pelos meus eventos, acaba sustentando todo esse mecanismo de gerar conteúdo. Mas nessa semana, eu divulguei o resultado numérico, né? A gente quantificou quanto custaria a quantidade de ações que a gente colocou em prática para dar às pessoas acesso à informação. Eu dei livros para download gratuito, audiobooks. O meu curso de R$ 484 foi vendido por 50 e eu somei os valores das ações, das iniciativas. O jogo Renda Passiva com Desconto deu mais de 7 milhões e 200. Isso não era para me gabar. Eu não gosto de fazer publicidade em cima de ajuda e caridade, mas é para exemplificar para as pessoas que, às vezes, um encanador que está parado porque teve diminuição da demanda, ele pode oferecer não uma cesta básica, mas se ele oferecer serviços de conserto emergencial para quem não pode pagar, ele está ajudando muito mais do que o que ele vai desembolsar para ajudar alguém, às vezes vai faltar na sua família. Há quem possa direcionar recursos financeiros e está ajudando, mas há quem pode ajudar e está tentando tirar de onde não deve, está desequilibrando sua vida familiar. Então, na verdade, quem quer ajudar nesse momento, está procurando orientações, sugestões, olhe para dentro, olhe para suas capacidades.
quantas coisas podem ser feitas, quantas pessoas deixaram de pagar o seu serviço porque não podiam e, nesse momento, podem receber uma ação de caridade, uma ação do seu tempo ocioso, seu tempo livre. Esse tempo você vai estar aperfeiçoando a técnica, vai estar afiando o machado, como a gente diz, desempenhando o serviço e recebendo críticas positivas, negativas, para melhorar para os clientes no futuro. Então, não fique parado. Não fique digerindo esse monte de conteúdo idiota e fake news que vem pelos grupos de WhatsApp. O noticiário, né? Você vê que a televisão está mostrando notícia, 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 repetição o dia inteiro, o pessoal fica ali estático na poltrona, sofrendo com aquilo. Vá construir o mundo, nós estamos num processo de reconstrução. Busque coisas boas e, principalmente, compartilhe as coisas boas, não sendo fake news. Porque tem muita gente sofrendo porque não tem saúde, está em depressão diante do medo de não pôr comida na mesa para os filhos e, com isso, não está conseguindo ver o lado bom da situação, porque sempre tem. Nós temos que nos cuidar, temos que entender que muita gente está sofrendo, mas temos que perceber onde está o lado bom para ajudar a conduzir, né, meio que como os brigadeiros no incêndio, ajudar a conduzir a população e a sociedade por aquele caminho. É a missão de cada um de nós transmitir boas ideias. Se eu poderia estar mais presente aqui e não estou, nas lives que todo mundo está fazendo, é porque eu estou correndo atrás de soluções, de textos, estou produzindo. Eu vou lançar essa semana um e-book, na semana que vem outro e-book gratuito, com orientação, uma cartilha por escrito do que fazer. Tem gente que perdeu live, tem gente que perdeu o webinário que eu fiz, então o e-book você não perde, né? Então estou criando conteúdo gratuitamente nesse momento que eu poderia estar com a minha família dizendo, gente, fizemos tudo que a gente tinha que fazer, agora é hora de descansar e esperar a turbulência passar. Mas não, a gente está ajudando as pessoas e, mais do que isso, eu sei que estou dando exemplo com meus filhos, porque é o que todos eles deverão fazer, é o que eles deverão fazer no futuro quando acontecer uma futura crise. Então, acho que nós temos que dar as mãos para essa sociedade que está precisando. O momento é um momento de reinvenção e vai ser muito bom para a sociedade brasileira, Taiguara. Nós seremos um país muito melhor do que fomos até agora, porque eu nunca vi esse Brasil tão unido em torno de uma causa. Pena que é uma causa em que estamos lidando com pessoas adoecendo, mas a gente vai sair daqui muito mais fortalecido, com certeza. Se Deus quiser, se Deus quiser. Gustavo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu vou até abrir os comentários aqui de novo para... Eu fiquei desativando aí, porque o pessoal às vezes falava, Gustavo, não está dando para ver sua cara, então desativava quando você falava. Aqui, né? Pois é. Abrir os comentários aí para o pessoal poder aí se despedir. E eu agradeço demais, mais uma vez, pela oportunidade, pelo feedback que você trouxe aí, não só para mim, mas para todos nós aí, porque todos merecemos um feedback de quem sabe mais e quem está aí há tanto tempo ensinando como é que você transita nesse meio, né? Eu espero, já deixo aqui o convite, já vou me atravessar aqui, já deixo o convite para a gente poder fazer em breve, se Deus quiser, uma outra live, numa outra circunstância, né, com essa quarentena acabada, com a situação melhor, e aí com o mesmo pessoal que está aqui nos assistindo, podendo dizer se conseguiu desenvolver um estilo de vida diferente, né, um estilo de vida que leve você a uma visão enriquecedora, não apenas em termos de dinheiro, mas enriquecedora como pessoa, que é o que mais importa numa situação como a que a gente vive nos dias de hoje, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu deixo minha boa noite aí para você, para todo mundo. Eu peço que o pessoal dê um print aí, dê um print, divulgue, marque a gente aí, marque o Gustavo, marque o meu perfil e é isso. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, viu? Que a nossa próxima live seja, então, para acalmar os ânimos, a ganância e a euforia na recuperação do mercado. Porque essas pessoas vão precisar também de orientação no momento da onda vindo de maneira favorável. A gente volta a conversar nesse momento, com certeza. Obrigado pela oportunidade, meu cara. Boa noite aí. Fica bem, hein? Perfeito, eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado, boa noite, fica bem aí, um abraço para todo mundo aí que nos assistiu. Tivemos 1.200 pessoas em determinado momento, muito bom. Essa live eu vou salvar aqui no meu Instagram e também vou levar para o YouTube depois, então quem não viu ou quem quiser assistir de novo, pode conferir lá depois no meu canal. Um abraço aí, pessoal, um abraço, Gustavo, obrigado. Tchau, tchau.